Enquanto a gente vê essa questão do Humberto, eu vou trazer algumas das perguntas que vieram do chat, tá? A primeira pergunta eu vou ter que fazer, porque é da nossa querida Edneres Manioto, que está sempre nos webinars que nós fazemos. A Ednery perguntou uma coisa, eu gostaria de saber, talvez, da Cecília ou do Daphne, que gostam bastante dessa área. Ela perguntou o seguinte: caso a polícia ou o MAPA ou a Anvisa traga a público dados incorretos durante uma... a Ângela também. Durante uma investigação, é possível processá-los? Quem se habilita? Eu acho que a bola é minha, não sei se, de repente, o Daphne depois continua. Mas existem casos em que o Estado, eu não vou falar sobre fraude em alimentos, eu vou falar sobre um outro caso, mas o Estado prendeu uma pessoa, manteve em cárcere, e depois, ao final do processo, percebeu-se que o cidadão ele era inocente, e ele, então, foi processar o Estado. Você pode tentar uma responsabilidade do Estado por alguma conduta que trouxe lesão ao cidadão, ou, enfim, uma pessoa jurídica, talvez. Espaço tem. Aquela história que a gente sempre diz, né, a avó do Daphne não sei se diz, mas lá na faculdade de Direito a gente fala que o papel aceita tudo. Então, até é possível. Mas, quando a gente identifica que tem indício de autoria, né, tem indício de que o fato existe, se foi talvez um pouco além do que se imaginou, aí não, aí faz parte do processo mesmo, você tem uma denúncia, você avalia, e depois que você faz a dilação probatória, chega numa conclusão, e aí nisso você ajusta efetivamente aquilo que foi dito no início e o que ficou provado no final. Aí não cabe processo para esse delta, assim. Humberto, gostaria de fazer sua pergunta? Agora dá para ouvir, né? Estamos ouvindo. Na verdade, é o seguinte, pode ser que venha a haver alguma pergunta, né? Como o nosso tempo é relativamente curto, e eu esperei, né, passar os áudios para ver, né, exatamente o que cada um ia falar, pode ser que tenha ficado alguma dúvida para quem ainda está assistindo a gente e ainda não entendeu algumas coisas. Aí eu vou comentar, se vocês quiserem comentar depois, vocês podem falar. E se, Cris, se você quiser me cortar, você pode me cortar. Ao ácido ascórbico, é só para falar o seguinte, né? Que ele tem essa propriedade antioxidante, sim, ele tira um pouco do poder residual do nitrito, sim, em produtos cárneos, confere uma cor mais rosa e tudo mais. O que fica estranho, assim, que eles estão baseados em áudios. Aí, uma hora eles falam sorbato, ácido sórbico, depois ácido ascórbico. O ácido ascórbico, como o professor falou, é a vitamina C, né? O que eu acho estranho que o ácido ascórbico em si é caro. Provavelmente, se tivesse que usar na indústria, que é autorizado, eles teriam que usar o isômero dele, que é o eritorbato, né? Não sei. E o que é estranho, assim, a RDC, se eu não me engano, 45 da Anvisa, permite seu uso, ele não traz, ele não confere um risco à saúde humana, não tem um limite máximo de uso. O ácido sórbico, que depois ele vira sorbato, ele pode ser usado, ele tem propriedade antifúngica, pode ser usado em salame, às vezes, tá? O que ficou estranho é, assim, em carne podre, né, para poder mascarar isso, eu achei muito estranho, porque uma carne em processo de deterioração conseguir reverter. Agora, num processo convencional, normal, ele tem algumas propriedades interessantes. Aquela questão do cabeça de porco também foi falado lá no áudio, na transcrição do áudio, que era para ser usado em linguiça calabresa, né? Bom, se você olhar o regulamento técnico lá da linguiça calabresa, fala, você tem que usar exclusivamente carne suína, pode ter alguns aditivos, tem que ter um sabor de pimenta típica calabresa, pode ser defumado ou não, mas não fala se é proibido o uso da cabeça. Então, se a empresa quiser usar, ela pode usar. Ela tem os músculos masseteres, pterigoides, a base da língua aqui, que tem carne e poderia ser usado. Com relação ao papelão, acho que vocês viram bastante sobre isso, foi um equívoco grande ali de transferir essa informação para a sociedade, porque quem já trabalhou no frigorífico e já entrou dentro de uma sala de CMS, é o seguinte, caixa de papelão não pode entrar na sala do CMS, né? Você, para poder, a hora que vem aquela massa do CMS, você vai encher ela, um saco de 20 quilos, por exemplo, você coloca ela numa bandeja plástica.
o que dá a entender no áudio é que eles queriam levar uma caixa de papelão para condicionar esse saco dentro da caixa para poder ficar com as bordas mais regulares. Até depois eles falam no áudio lá colocar em papelão e não... Então, assim, eu cheguei à conclusão de que era para colocar o saco de CMS no papelão e não um papelão no CMS. E tem muitas outras coisas que dá para discutir aqui, eu não vou entrar no mérito. Aquela questão da salmonela também, que foi detectado salmonela na Europa. A Europa, salmonela tifimura enteritidis. O que foi detectado lá foi a salmonela São Paulo. E a Itália aceita, não tem nenhuma restrição com relação a São Paulo. O que a empresa quis fazer é que antes que gerasse o alerta rápido, o RASF, eles queriam tentar remanejar para onde que eles iam mandar esse produto. Só que a Polícia Federal catou isso na escuta e achou que estava querendo mandar produto com salmonela, etc. e tal. Então foi um problema atrás do outro que eu vi assim, se tivesse um perito, a própria Associação Nacional dos Peritos Criminais soltou uma nota falando que eles participaram pouquíssimo na ação. Então se tivesse uma interação mais forte, provavelmente algumas confusões teriam sido evitadas. Muito obrigada, Humberto, sua fala excelente, realmente. Eu vou só passar, desculpa te interromper, mas a gente tem várias perguntas, o chat tem muita coisa. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Rafael, que veio aqui do Kelvin Evaristo. Professor Rafael, como a UFC e demais instituições de ensino ou pesquisa poderiam participar junto aos órgãos fiscalizadores nos níveis federal, regional, estadual ou municipal para melhorar o combate à fraude? Qual é a sua opinião a respeito disso, professor? Olha, muito pertinente a pergunta do Kelvin. Eu acho que as universidades elas deveriam ter um papel um pouco mais incisivo nessa questão. Por exemplo, poderiam ser criados em parceria com o Ministério laboratórios certificados para poder fazer análise de fraude nesses produtos com uma maior agilidade, uma maior frequência e, sobretudo, dar aquele apoio técnico, tanto para a Polícia Federal quanto para os outros órgãos fiscalizadores, nesse sentido, né, na questão de analisar e de interpretar esse tipo de informação quando vem das operações da Polícia Federal. Tá ótimo. Muito obrigado, professor. Eu tenho uma pergunta para a Juliane, provavelmente, porque foi um tema dela. Essa pergunta é da Pati Volpe. Ela perguntou o seguinte, falando de empresas que são certificadas no BRC, que estão envolvidas aí dentro dessa operação carne fraca, né? Fazendo todas as ponderações que o Humberto e o Daphne e a Ângela fizeram aí para a gente, a Cecília também. O que pode acarretar se for comprovado que essas empresas estariam envolvidas em algum escândalo, algum esquema de corrupção ou fraude? Imagino que o que pode acarretar para os esquemas de certificação, para a credibilidade do sistema de certificação. Será que é essa a pergunta? Eu acredito que a pessoa esteja perguntando a respeito da empresa, mas se você quiser responder de uma forma mais abrangente... Eu entendo que toda crise gera questionamento e ela vem para trazer melhorias, né? Com certeza, assim como houve o episódio da carne de cavalo, esse episódio vai levar a reflexões em todas as sistemáticas de avaliação, de acreditação, o próprio método de auditoria. Acho que vai chacoalhar, eu acredito que possa vir a chacoalhar, assim, todo o sistema de certificação, porque a ideia é manter a credibilidade. Como eu ponderei, é muito difícil obter a certificação. Podem ter, sim, situações que a gente fala, tem uma preparação para o dia seguinte, né, a auditoria agendada, então isso pode levar a deixar a casa um pouco melhor, mas mesmo assim, as empresas que não têm certificação, elas têm outro patamar, elas com certeza têm muito menos credibilidade. Não sei se eu estou respondendo a inquietude, mas acho que vai chacoalhar sim, vai ter que acontecer uma revolução. A gente tem que talvez até fazer esse ponderamento de que as auditorias não anunciadas são um evento razoavelmente recente nas normas de segurança de alimentos, né? E que elas vieram justamente em escândalos assim fora do Brasil, né? O Brasil não as coisas não acontecem só aqui, né? Exatamente.
Tá ótimo. Eu vou fazer uma pergunta aqui que ela apareceu de várias formas no chat, e eu vou tentar resumir ela na fala do João Antônio dos Santos, que é editor lá da Revista Alimentar, e ele perguntou uma coisa bastante pertinente. Eu vou jogar bola para ver quais são o que os meus colegas querem falar a respeito. Qual deve ser o papel ou a atitude do profissional da gestão de qualidade e segurança de alimentos antes dessas denúncias? Porque provavelmente a pessoa que está lá na fábrica, na qualidade, né, na gestão, até no P&D, né, que é meu métier, a pessoa está sabendo do que está acontecendo muitas vezes, né? Até, como disse, acredito que um dos nossos colunistas já falou que justamente a parte dessa operação está acontecendo justamente pela denúncia de uma dessas pessoas, né? De algumas dessas pessoas. Mas o João está perguntando, está fazendo essa provocação, assim, temos pessoas lá trabalhando na área de qualidade que deveriam estar assegurando a qualidade dos produtos e a segurança alimentar. Qual deveria ser a postura desses profissionais antes desses escândalos acontecerem? Quem se habilita a responder? Cris, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque a gente está comentando, né? Sempre cai para o controle da qualidade. Sempre é culpa do controle da qualidade. Mas vale lembrar, Cris, que sim, existem, da mesma forma que existem fiscais que fazem o trabalho correto, existem fiscais corruptos. Da mesma forma que existem profissionais na qualidade que fazem o seu trabalho correto, tem profissionais que não fazem. Não vamos aqui tentar entrar no mérito do porquê, se é com medo de ser demitido ou não, mas o que eu quero trazer à tona é a ética profissional. Independente se é da qualidade, se é fiscal federal agropecuário, se é o responsável técnico, a ética diz que você não pode fazer nada, a ética na própria legislação diz que você não pode fazer nada que venha causar dano ao consumidor. Então, quando um profissional, seja ele do controle da qualidade, seja ele que deveria fiscalizar, não fiscaliza, ou seja, até mesmo aquela pessoa que não é da qualidade, mas está lá no chão da fábrica, é da higienização, da limpeza, verifica algum procedimento incorreto, ele deve sim comunicar às partes interessadas. Em primeiro caso, na empresa, para o seu gerente, gestor, supervisor, se de fato for como acontece aí no caso da corrupção e tudo, não vai fazer tanto efeito. No próprio inquérito, a gente vê uma testemunha dizendo que pediu demissão da empresa porque não queria fazer parte daquele processo, não queria fazer parte daquela corrupção, porque ela tinha falado várias vezes que aquilo não podia. Então, é muito tênue da qualidade, que é culpa só do pessoal do Ministério. Eu acho que a questão toda aí é a ética. Então, o profissional tem que ser ético. E o que é ética? Aí é um outro tema para um outro webinar, né, Cris? Porque agora não dá para a gente discutir isso. E só voltar aqui para lembrar, gente, não é ácido ascórbico, é ácido sórbico. No processo, a palavra é citada 3 vezes, lá nas páginas iniciais, na página 302, entre uma conversa entre o Pessim e o filho dele. Eles falam, as investigações, através das escutas, trouxeram à tona o uso de ácido sórbico para mascarar carnes. Tá? Esqueçam o ácido ascórbico. Isso foi uma confusão. Obrigado, Cris. A Juliane gostaria de complementar a sua resposta. Isso, porque eu não tinha comentado o impacto para a empresa, né? Se comprovada a fraude, a certificadora, sim, pode cancelar o certificado. Acho que era essa a pergunta, né? Então, tem penalização. Sim, sim. Então, essa comprovação aconteceria com base no processo, né? Acontecendo um processo, a empresa perderia a certificação. Pronto. Isso, teria que haver comprovação. Uhum. Eu vou fazer uma outra pergunta que a gente tem aqui, última pergunta da noite, tá, pessoal? Me desculpem, mas já temos 1h30 de webinar, eu agradeço a todo mundo que está aí. Eu vou fazer a última pergunta, que é da página Dicas de uma Engenheira de Alimentos. Ela fez 2 perguntas parecidas, eu vou fazer vou dar uma juntada aqui nas perguntas dela. Uma delas é: será que as agências fiscalizadoras divulgarão uma nota sobre as medidas que o consumidor pode fazer? Lá no início do chat, teve uma pessoa que perguntou, infelizmente eu não gravei o nome da pessoa, como o consumidor pode fazer testes, né? Como o consumidor pode se proteger. E a respeito disso, eu vou falar um pouquinho, já que eu toquei nesse tema num post no sábado.
Se vocês não viram, o meu último post lá no Food Safety Brasil fala sobre se o consumidor consegue se proteger de fraudes. E, de fato, não existe, assim, pelo menos com a tecnologia que nós temos atualmente à disposição do consumidor, não existe uma recomendação que seja 100%, que o proteja 100% de estar consumindo algum produto fraudado. Mas existem, sim, algumas medidas que ajudam ao consumidor a reduzir a sua exposição ao risco do consumo de produtos fraudados. A grande maioria dessas recomendações, elas são direcionadas para a indústria, coisas que a indústria pode fazer, porque existe fraude entre indústrias, mas para o consumidor existem só apenas algumas recomendações. Algumas delas são você comprar de pessoas de quem você conhece, de uma cadeia de fornecimento que você conheça. Então, cadeias mais curtas, de pessoas mais próximas a você, tendem a ter menos problemas. Cadeias mais curtas de fornecimento, elas dão menos problemas, porque cada operação de transformação de alimentos seria uma possibilidade de fraude. Então, já tem estatística a respeito disso, mostrando que quanto mais longa é a cadeia para fabricar um produto, mais suscetível à fraude ele está. Então, vamos dizer que aquela pizza que o queijo vem de um lugar, a farinha vem de outro, a massa é feita por um terceiro fornecedor, a gente tem a cebola feita por um outro fornecedor, é uma cadeia muito complexa, normalmente esse tipo de cadeia. Isso não quer dizer que as pessoas não é para comer pizza, pode comer pizza, mas são alimentos que, quanto mais processados e quanto mais longa a cadeia, maior a chance, maior o risco, né, de você estar comendo um alimento que pode ter sido fraudado. Eu quero lembrar também que, como a Juliane falou, uma das questões da fraude é que você tem que ter um ganho econômico. Normalmente, a fraude está envolvida com ganho econômico. Então, alimentos mais caros são os mais suscetíveis à fraude. Por isso que a gente está falando de fraude em carnes. A primeira fraude de que se tem notícia foi em vinho. A gente tem a fraude muito comum do uísque. Então, a gente sempre está falando de alimentos mais caros. Isso não quer dizer, não vou mais comer alimento caro, não é isso. Mas compre esses alimentos de empresas que vocês confiam mais. E uma outra recomendação, que daí, até nessa crise, a gente está se questionando, mas é uma recomendação existente, de comprar de empresas que têm uma marca sólida, porque a ideia é que essas empresas, elas não vão se arriscar, depois de terem gasto tanto dinheiro para construir aquela marca, não vão se arriscar a se colocar numa posição vulnerável, fraudando seus alimentos. Eu sei que provavelmente no chat vai vir vários comentários a respeito disso. A gente está vivendo uma crise bem atípica, né? A gente tem grandes empresas e empresas menores ao mesmo tempo sendo acusadas de fraude e de corrupção. Então, essa recomendação, ela não é bem difícil de seguir nesse momento. Uma das recomendações que eu gosto muito é a gente trabalhar com alimentos menos processados. Eu não vou entrar no tema dos ultraprocessados, mas trabalhar com alimentos talvez menos processados também é uma forma de reduzir a exposição do erro. Mas voltando, não existe uma forma de você se proteger 100%. Eu mesma, engenheira de alimentos, não estou 100% protegida de alimentos fraudados, por mais que eu reconheça rótulos errados, reconheça padrões errados, conheça a fundo alguns processos industriais, mesmo assim eu também estou vulnerável. Por isso, tão importante que as nossas universidades e as nossas agências fiscalizadoras, elas melhorem o quanto antes e melhorem o máximo possível os seus processos, e também que os nossos industriais aí utilizem da ética, né, que acho que é o que todo mundo gostaria de ver mais para frente. Não sei se algum dos nossos colunistas gostaria de complementar alguma questão a respeito de o que a gente pode falar para os nossos consumidores. O Cris, gostaria de fazer um comentário. De fato, a sua fala foi muito boa. O consumidor pouco tem de ferramentas para poder trabalhar com a qualidade. Ele consegue mais visualizar a carne in natura, que na verdade é a mais difícil de ser fraudada, o produto in natura ou o produto frescal. Então, observar a cor, observar o aspecto, a textura firme da carne, a ausência de superfície pegajosa, são um dos fatores que pode levar o consumidor a consumir uma carne de qualidade. E para produtos processados, realmente fica um pouco mais difícil, aí a gente tem que torcer para que sempre o bom senso e a ética prevaleça para aqueles que trabalham dentro do ramo da alimentação.
É uma questão muito dura de fazer recomendações a respeito de fraude, porque ao contrário da questão de segurança de alimentos, a fraude ela é intencional. Normalmente, quando a gente está falando de segurança de alimentos, são erros não intencionais. Então, são erros que a gente consegue no sistema de gestão de qualidade, numa auditoria, minimizar muito um nível muito baixo. Então, é muito difícil realmente a gente dar uma recomendação que, de fato, proteja o consumidor. Lembrando também que a fraude não necessariamente leva à insegurança de alimentos. Claro que a gente teve, por exemplo, a fraude do leite na China, que levou à morte de bebês. Então, sim, existem fraudes que levam a isso. Existe fraude de bebidas alcoólicas que usa metanol, que também leva ao risco à saúde do consumidor. Mas uma boa parte dessas fraudes não acarreta risco à saúde. Ela acarreta um risco econômico de você estar comprando um produto que não é, comprando gato por lebre, né? Comprando um produto aquele que não é o que você gostaria, pelo qual você está pagando, o que também, obviamente, que é um erro, né? Acredito que a Cecília quer fazer uma contribuição, Cecília. Não seria mais ou menos na linha do que você disse, amarrando com a fala do professor, que para o consumidor, é onde eu me coloco, né? Para o consumidor, quanto mais in natura for o produto, mais fácil da gente identificar, quanto mais processado, usando a fala do guia, né, ultraprocessado, mais difícil da gente saber o que tem ali de fato, né, pode ter entrado alguma coisa que não está no rótulo, a gente sequer entende, e a gente não tem como fazer em casa exame de DNA, né, para descobrir qual que é o índice de carboidrato, e não vai dar para fazer essa avaliação, então é melhor a gente evitar aqueles produtos com lista de ingrediente infinita, com termos ininteligíveis, e ir lá na carne mesmo, a picanha, para quem gosta de comer carne, no frango, peixe, enfim, o que quiser, menos é mais. Ótimo, muito obrigada, Cecília, pela sua fala. A Juliane talvez queira fazer um fechamento, a gente está indo para o final do nosso primeiro webinar do Food Safety Brasil. Ju, quer falar alguma coisa conosco? Bom, espero que o público tenha gostado, quero agradecer muito a disponibilidade de todo mundo aqui nesse horário nobre, né, horário da janta, do banho, e a Cris, principalmente porque ela que agarrou para fazer, e tomou iniciativa, e que seja o primeiro de muitos. Que a gente aprenda e faça cada vez melhor. Com certeza. E temos também uma novidade, não é, Juliane? Hoje foi criada... Isso, a gente tem o canal agora no YouTube do Food Safety Brasil. O vídeo desse webinar vai ser o primeiro conteúdo a ser disponibilizado. Então, pessoal, corre lá, tem o canal do YouTube, procurem por Food Safety Brasil, curtam a página, que em breve nós vamos ter, eu não sei se vocês estão cientes, mas o Food Safety Brasil, mês que vem, em abril, faz 5 anos, e a gente vai ter uma programação especial para comemorar esses 5 anos, inclusive envolvendo aí a página do YouTube do Food Safety Brasil. Eu queria, então, agradecer a todos os colunistas que estão aqui, muito obrigado por vocês estarem, falas excelentes, foram todos muito elogiados pelo alto nível da informação. Quero falar para quem está assistindo que o link vai ficar disponibilizado lá no Food Safety Brasil, na página do YouTube do Food Safety Brasil, e que ele fica gravado, então todo mundo vai poder assistir, mesmo que não conseguiu assistir inteiro, vai poder assistir inteiro. Queria dar um especial agradecimento ao professor Rafael Zambelli, exemplo, fez uma postagem, para quem não viu, o professor fez uma postagem logo na sequência, criticando alguns excessos da forma como estava sendo divulgada essa questão da Operação Carne Fraca, inclusive dos memes que estavam sendo gerados. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente gosta muito desse contato com a universidade, inclusive o Food Safety Brasil tem um comitê, academia, que faz que é comandado pela nossa querida Vanessa Cantanhede, e ele faz um approach lá com as universidades. Estamos à disposição para participar das semanas acadêmicas ou de outros eventos das universidades com profissionais que são colunistas. Claro, todos são voluntários. E também, quem quiser participar como colunista voluntário do Food Safety Brasil, estão abertas as portas. Temos regras, é claro, temos um manual de editoração e de ética que tem que ser seguido, mas gostaríamos muito de ter mais pessoas participando, para que quanto mais vozes e quanto mais divergentes essas vozes, mais rico será o conteúdo. Professor, muito obrigado por estar aqui.
E em agradecendo você, eu agradeço também os meus colegas, Cecília, Humberto, Juliane, Daphne e Ângela. Muito obrigada por tudo, para vocês. Um grande beijo a todos. E espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Eu amei esse webinar com vocês. Foi uma grande dádiva e uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Um grande beijo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Até mais. Beijos. Até mais. Beijo a todos.